Olá, galera, galerinha, galeraça, galera do meio, galera das diagonais, galera da ponta, do fundo, do meio, do centro e de lugar nenhum, se você preferir. Então, cuidado ao se declarar profeta, porque o último profeta que existiu na terra foi Jesus Cristo. Todos os outros profetas que vieram após Jesus Cristo foram falsos profetas. Então, nós temos que seguir uma lei, e essa lei diz que antes de Jesus existiram outros profetas, mas após Jesus não existiu mais nenhum profeta. Então, se a lei nos diz que após a vinda de Jesus Cristo não existiu mais nenhum profeta, é porque não existiu nenhum profeta. Então, uma coisa é as pessoas se declararem videntes ou clarividentes, mas profetas não. Profeta, o último que existiu foi Jesus Cristo. Há uma grande diferença entre profetas, videntes, e astrólogos. Astrólogos são aqueles que estudam a astrologia, os astros, o oculto por trás dos astros. Os videntes são aqueles que têm poderes paranormais. São capazes de adivinhar coisas incríveis, como o meu canal é um canal de vidência. Mas profeta, depois de Jesus Cristo, não existiu mais nenhum. Então é necessário entender: se existe uma lei divina que declara isso bem esclarecido, não existiu mais nenhum profeta, não existiu mais nenhum Deus ou semideus, após a vinda de Cristo. Então vocês têm que entender isso. Entendam de uma vez por todas, ou sejam falsos profetas. Então está lá na Bíblia, está lá nos outros livros sagrados. Quase todos os deuses, semideuses ou profetas estiveram aqui na mesma época, em seus respectivos povos, ou sociedades. Após a chegada ou a vinda desses profetas, Buda, Maomé, Jesus Cristo, Alá e etc., não tivemos mais outros profetas. Não existiram outros profetas. Se não existiram outros profetas, ninguém pode se declarar profeta. Isso é claro. Então não existe bispo profeta, não existe pastor profeta, não existe padre profeta, não existe papa profeta. Não existe outros profetas após a vinda de Cristo. Não existe outros profetas. Então coloque isso na sua cabeça. Muita gente acredita em profecias colocadas dentro de templos religiosos. A lei universal é bem clara. Não existe outros profetas após a chegada de Cristo. Não existe. Certo? Se não existe, não tem como alguém se declarar profeta. Mas vidente ou astrólogo, tudo bem. Porque o vidente, ele é um sensitivo, é um ser sensível, que capta energias. E nós somos antenas que captamos energias da Terra. E os astrólogos são cientistas que estudam o posicionamento dos astros e tentam extrair alguma lição de vida, algum aviso, alguma questão emocional através do posicionamento dos astros. Então,
aí tudo bem, pois se trata de uma ciência. E no caso da vidência se trata de um dom, né? Um dom de ver alguma coisa, de sentir alguma coisa e de falar coisas que para muitos não fazem sentido, mas acabam acontecendo. Então, não vamos confundir profetas, videntes e astrólogos. São coisas extremamente diferentes. Profetas só existiram aqueles que vieram à Terra no tempo de Jesus Cristo. Videntes sempre existiram na Terra. Pessoas sensíveis que conseguiam captar energias da Terra e avisar a outras pessoas sobre perigos que se aproximavam. E os astrólogos são cientistas. É uma ciência, uma subciência ou uma microciência que estuda, né, o posicionamento dos astros. Que astros são esses? A Terra, Júpiter, Marte, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, né? Todos eles, Vênus, né? Enfim, todos os planetas que existem. Estudam posicionamento estelar, planetário e solar. Então, é isso que fazem os astrólogos, né? Estudar posicionamento dos astros. Daí o nome astrologia, ciência que estuda o posicionamento dos astros. Então, isso a gente deve dar uma credibilidade à astrologia? Sim, porque é uma ciência, ainda que seja uma ciência pequena, é uma ciência que estuda, né, o deslocamento, né, dos astros nos céus, né, e que tipo de energia, né, isso implica para a Terra, né? Então, ainda que seja uma ciência humana, ainda que seja uma ciência filosófica, né, nós temos que entender uma coisa: é uma ciência, né? Uma ciência quer dizer que tem métodos de testes para verificar se é verdade. Então, qual é o método de provar o acerto ou o erro? É você falar coisas de acordo com o posicionamento dos astros, né? E essas coisas acontecerem, né? Essas ciências filosóficas, ela tem esse teste, né? Quando acontecem os fatos, né? Então, é a maneira de você testar para ver se deu certo aquele método de observação, aquele método aplicado, né, pelos diversos métodos de enxergar a astrologia, né? Então muita gente diz que tem astrologia tropical, que tem astrologia não sei o que, né? Cada um tem a sua maneira de ver a astrologia. Então, astrologia védica, né? Então tem vários tipos de astrologias pelo mundo, né? Não é a astrologia, não é uma ciência única, não é um método único, né? É um conjunto de métodos, né, que forma a ciência e a astrologia. Então, cada cientista tem um método, né, para observar o deslocamento e o posicionamento dos astros e alertar, né, para algo que se aproxima, né? E o método de observação e de comprovação torna esse método uma ciência, né? Então, a ciência não se dá somente com coisas materiais, né? Com o reconhecimento da aplicabilidade de forças e também a questão de materiais sólidos se encontrando ou se afastando ou transpassando um para o outro, né? Então, tem outros métodos de observação e de comprovação dentro da ciência, né, que não seja somente os métodos da física quântica ou da física tradicional, né? Então, galerinha, galeraça, vamos abrir a mente, porque
a astrologia é uma ciência e já expliquei como é que se observa de acordo com o comportamento das pessoas, que é a influência dos astros. Estão sofrendo influência do posicionamento e do deslocamento desses astros. E a comprovação dessa teoria, né, é justamente o comportamento do ser humano na Terra, de acordo com o deslocamento de Júpiter, de Marte, de Urano, de Netuno, de Plutão, enfim, de Marte. E de acordo com essas teorias, inúmeras teorias que tem a astrologia sobre cada astro e a influência que ele causa, né, pode revelar realmente comportamentos humanos de acordo com o que condiz a teoria, né? Então, vamos entender mais a astrologia. Não chamar a astrologia de uma ciência menor ou de uma ciência inferior. É tão ciência quanto a física, quanto a química, né, quanto a alquimia, quanto outras ciências que estão, né, há anos evoluindo, né, trazendo novos métodos de aplicabilidade, né, do seu conhecimento. Então, as pessoas tendem a enxergar somente a matemática, a física, a química, né, a biologia, né, como ciência, né, e acabam descartando outras ciências como a filosofia e a filosofia, né, a astrologia, né, como ciências inferiores por causa que tem métodos complexos, né, de observância. Então vamos entender isso, né? Assim como nunca mais existirá um profeta, né, não existirá uma ciência sem observação e sem métodos de comprovação, né? Então toda ciência tem quesitos a se observar e quesitos a se comprovar, né? Você está lá experimentando alguma coisa, né? Então, quando você faz experiências, você está construindo uma ciência. Ciência quer dizer conhecimento, né? Então, consciência é você estar com a ciência, consciência, né? A ideia de você ter conhecimento, ter ciência, ter conhecimento, né? Consciência. Então, se você está com a ciência, se você tem conhecimento, né, com certeza aquilo ali é uma ciência. Você está entendendo um método, você está entendendo uma prática experiencial, né? Então é isso que eu quero trazer aqui para mostrar que existem ciências que são relegadas a ciências inferiores. Então eu vejo muita gente dizendo que o pastor é um profeta, que o papa é um profeta, que o padre é um profeta, que o bispo é um profeta. Não tem mais profeta. Se as pessoas entendessem isso, que depois de Jesus Cristo, depois de Buda, de Maomé e de outros profetas, não existiu mais profeta, a gente parte para a parte científica. Não existe mais profeta. Ninguém vem anunciar nada, a não ser por meio da ciência. Entendeu isso? Não existem profetas depois de Jesus Cristo. Então ninguém pode se declarar profeta, mas algumas pessoas especializadas, né, podem se declarar cientistas. Cientista e profeta é quase a mesma coisa,
do ponto de vista filosófico, porque um profeta, ele vem anunciar as mudanças, e um cientista também anuncia mudanças, né? Mas há uma grande diferença entre profetas e entre cientistas. Profetas têm as suas filosofias, né, espirituais, né? Eles trazem informações espirituais. Os cientistas trazem informações acadêmicas, informações que necessitam de contestação. Não é uma questão de crença, de fé, mas sim de experienciar algo, né, para que se comprove verdadeiro ou falso. Então, essa é a grande diferença entre profeta e cientista, né? Então, hoje em dia, não temos profeta, temos cientistas. E cientistas, eles contestam tudo. O papel da ciência é contestar. Se você não contesta, você não pratica o ato de fazer ciência, de fazer conhecimento. Então, eu acho que ficou explicado, né? Porque eu vejo muita gente aí declarar ou se autodeclarar profeta. Não existem profetas. Então é necessário repetir para ver se entra na cabeça das pessoas. Porque a gente entra na UOL, na BOL, no YouTube, pastor profeta, o bispo profeta, o padre profeta. Todo mundo é profeta, mano. Porra, por que esses profetas não salvam a terra? Né? Tipo assim, vem uma tsunami e mata 300 mil. Por que o cara não vai lá ressuscitar se ele é profeta? Ressuscita que eu quero ver se é profeta. Então, não existe mais profeta depois de Jesus Cristo. Não existe. Simplesmente. O título profeta se trata de um status, né, de alguém que tem um conhecimento além, né, dos demais. Hoje se tornou um título político, não um título religioso, um título espiritual, né? O que é pior ainda, né? Quando você transforma algo espiritual em algo político, né? Dá nojo. Você pegar o pastor profeta, o padre profeta, o bispo profeta, né? O monsenhor profeta, mano. Então, profeta nada mais é do que aquele que veio para salvar a terra. Entenda isso. Profeta é aquele que veio para salvar a terra. Salvar a terra como? Através do anúncio da boa nova, através do anúncio das mudanças, né? Então, esses são os profetas, né? Não é aquela pessoa que bota a mão na sua cabeça e diz: eu coloquei o seu nome no pote ungido do Satanás, do óleo de Niem, do óleo da vassoura de Piaçaba, mano. Então, esses não são profetas, mas se autodeclaram profetas. Então, são falsos profetas. Por isso a ideia de falso profeta. Então, as pessoas ainda acreditam que os padres, os bispos, os frades, né, os pastores, né, sei lá mais quem é a pastora, né, são profetas, mas não são. Entenda isso. E o fato de você fazer uma vidência não é uma profecia. Não é uma profecia, né? Mas sim uma vidência. Uma profecia é algo que é muito complexo para se fazer, porque demanda passos, né, até chegar ao desfecho, né, da vidência
e você precisa ter um conhecimento enorme para fazer profecias. Então, não é qualquer um que vai fazer uma profecia. Mas muitos fazem uma vidência, mas poucos fazem uma profecia. O ato de fazer profecias, anúncios, né, sobre algo mais complexo, né, não te torna um profeta. A profecia é apenas um recado do verdadeiro profeta, que é Deus, que é Jesus, né? Então, você não pode ser Deus e você não pode ser Jesus, porque o último profeta foi Jesus, né? Então você não pode se comparar a Jesus, você não pode se comparar a Buda, você não pode se comparar a Moisés, a Maomé e aqueles caras que fizeram parte de toda a história da profecia, né? Mas você pode fazer profecias, né? O ato de fazer profecias é uma coisa, ser profeta é outro, né? Então, em toda a existência de um ser humano, se muito ele fizer, serão 2 profecias, talvez 3 profecias. Mas ele não viverá fazendo profecias como os profetas antigos viviam fazendo profecias, né? Então, essa é a grande diferença, né? Eles conseguiam dizer, né, que a árvore queimava em chamas, né, por causa que haveria uma rebelião na cidade não sei da onde e morreria o político tal e mudaria o clérigo de não sei da onde. E eram fatos que realmente aconteciam e realmente tinham alguma ligação. E por causa daquele arbusto pegando fogo, a cidade foi invadida e soldados de outros povos invadiram aquela cidade, destruíram, botaram fogo nas tendas e etc. Isso são profecias. Então você ligar uma coisa que aconteceu aqui na natureza com algo muito maior que vai acontecer lá para frente. Então poucas pessoas conseguem fazer esse tipo de previsão, né? Isso se chama profecia. Então você vê coisas tangíveis, né? E consegue, através dessa coisa tangível, ver uma coisa intangível, inimaginável, né? Que não é qualquer pessoa que chega a essa conclusão, né? Então, profecia pode sim ser feita por pessoas normais. Pode sim. Mas o ato de ser profeta, não pode. Então Deus deu o dom das profecias para o ser humano, mas não o tornou profeta.